Olá, que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa, sua família. Que bom entrarmos mais uma vez no seu lar para juntos compartilharmos a Escola Bíblica Dominical com você, professor e professora, aluno e aluno. Neste momento eu saúdo a todos vocês com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. E hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, na companhia sempre dos homens de Deus, pastor Manuel Luiz Prates e pastor Marcos Santana. Nós vamos levar a você todo o conteúdo daquilo que Deus tem proporcionado através da editora Betel. Hoje vamos estudar a lição de número 4, onde trata exatamente sobre buscando conhecer os caminhos do Senhor. Será uma aula incrível, por isso eu peço a você nesse instante que compartilhe através das mídias sociais todo este conteúdo e avise aos seus amigos, a quem você conhece, colega de sala de aula, para que ele possa também ser enriquecido pela palavra de Deus. Pastor Manuel Luiz Prates, a aula de hoje Deus vai falar muitíssimo. Com certeza, paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao nosso canal interativo. A lição número 4, buscando conhecer os caminhos do Senhor. Muito bom, né? É isso, muita coisa tem para tratarmos sobre este assunto. Certamente. E ladeado conosco este servo de Deus, pastor Marcos Santana, que sem dúvida vai ser um canal explicativo, interativo com todos nós. Pastor Marcos, a lição hoje promete como foram as anteriores também. Amém. A paz do Senhor Jesus. Quero glorificar a Deus por mais esta oportunidade de poder estar participando, juntamente com o pastor Paulo, o pastor Prates, desse momento de estudo da Palavra de Deus. O Espírito Santo tem muito a nos ensinar nessa aula. Eu creio e essa palavra é muito forte. Certamente o Espírito Santo vai te ajudar a entender e compreender a palavra de Deus. Antes que possamos orar, eu quero aqui dizer a você que este programa é uma iniciativa dos nossos líderes, bispos e também diretores da editora Betel, que com muita alegria e afinco tem direcionado neste tempo em que a sociedade vive uma crise e logo estão em quarentena, todo o conteúdo fornecido pela editora Betel e também tratado com teólogos e homens extremamente capacitados para assim trazer o conteúdo. Então queremos agradecer esta iniciativa e nós estamos aqui para melhor servi-los e edificá-los. Vamos iniciar com oração para que possamos pedir a Deus e ao Santo Espírito o conhecimento divino para que nós possamos levar a você o melhor conteúdo. Vamos orar, pastor Prates, orando. Pai querido, nós te agradecemos por esse momento. Oramos pelos nossos irmãos que estão nos vendo, assistindo por este canal. Eles estão nos vendo porque eles são apaixonados pela Escola Bíblica Dominical. Então nós queremos pedir, Senhor, essa mesma graça que está sobre nós aqui agora, no momento desta gravação, no momento desta transmissão, que também esteja com essas famílias e essas pessoas reunidas agora. Espírito Santo, o Senhor está nos inspirando aqui, está fazendo com que esta palavra seja aplicada em cada coração. Abençoa, Senhor, para que cada família, todos os dias, tenha cada vez mais o desejo de aprender a Tua palavra, principalmente nesses tempos tão difíceis. Seja conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu quero aqui dar a você também uma breve notícia. Todo o conteúdo nós estamos pautando pelo livro de apoio, que é o livro de Salmos, descrito pelo bispo Abner Ferreira, e é um livro que colabora muito para que você tenha o conhecimento daquilo que estamos expondo a você neste dia. Também estaremos extraindo algumas fontes que são essenciais deste livro, que é uma coautoria com o bispo Abner, que é o pastor Marcos Santana, um dos escritores, e pensa num livro excelente.
Só aqui nós temos 52 esboços para ministração e principalmente em culto de ensino, isso aqui é fundamental. Encontramos nesse livro algumas referências e que vai te ajudar a desempenhar o seu papel ministerial e ajudar você a desenvolver algumas mensagens importantíssimas. É a indicação da editora Betel para você e sua família. Para o que precisar, está aí o telefone na tela. Vamos então para a nossa aula tão esperada. Hoje vamos estudar a lição de número 4, que tem por título Buscando conhecer os caminhos do Senhor. E nós temos aqui para oferecer a você que tem a revista, tanto a de tamanho maior quanto menor, independe isto, é o mesmo conteúdo. Nós estamos oferecendo a você e lá nós temos alguns itens preciosos, como os louvores, como leitura da semana, mas especialmente nós vamos fazer a menção do texto áureo. Eu convido o pastor Manuel Luiz Prates, como sempre, com as suas leituras, a lermos aquilo que é o texto áureo. Texto áureo. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Salmo 25, 4. Este é um salmo descrito por Davi no momento em que ele enfrenta grandes adversidades através dos seus inimigos. É um salmo bastante emotivo quando a gente enxerga a petição de Davi, a súplica de Davi, e que ele, sem dúvidas, tem uma forte manifestação da dependência de Deus também. Pastor Marcos Santana, este salmo nos faz ter, esse texto áureo nos faz ter uma noção de como a aula ela vai se suceder quando se fala dos caminhos e veredas de Deus. Interessante, pastor Paulo, que veredas é caminho estreito, né? Caminho estreito. Então aqui o salmista está dizendo, ensina-me os teus caminhos estreitos, né? Profundo, né? Profundo. Vamos à verdade aplicada? Vamos à verdade aplicada. Para crescer espiritualmente, é preciso aprofundar nosso relacionamento com Deus e conhecer os seus caminhos. Os objetivos da lição compreende-se em 3 pontos. O primeiro, compreender o anseio de Davi. O segundo, apresentar as características dos caminhos do Senhor. E terceiro, destacar o valor de seguir o caminho do Senhor. Então nós vamos partir por esse prisma e compreender quais eram os anseios de Davi, porque existe uma adversidade, uma angústia, um caminho de perseguição. Então os anseios de Davi, aquilo que ele põe diante de Deus. Também vamos apresentar as características do que será o caminho do Senhor, o que ele tem proporcionado para todas as suas ovelhas, os seus filhos ou quem confia nele, e destacar qual é o ponto, o valor que nós temos, o benefício, o bônus de seguirmos ao Senhor e os seus caminhos. Deleita-te no Senhor e ele concederá o que deseja o teu coração, mas entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Os textos de referência desta lição compreende a leitura do Salmo de número 25. Parte do Salmo 25, né? Não está todos aqui, são 22, mas o comentarista selecionou aqui apenas alguns que eu farei a leitura agora. A ti, Senhor, eleva minha alma. Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Nós aqui queremos que você tenha uma iniciativa de oração nesta semana, e é um desafio que nós fazemos, por todas as pessoas que carecem de serem revelados pelo Senhor os seus caminhos. Ou seja,
A nossa oração, o motivo de oração da semana foi e é para você que quer iniciar, para que Deus lhe apresente caminhos e que esses caminhos sejam prósperos. É o que nós, como pastores e também aqui na condição de te dar o conteúdo, sermos ensinadores, ministrantes desta lição, desejamos a você e sua família. Os esboços dessa lição compreendem na introdução e vamos assim dar o esboço da lição, a introdução, mas vamos falar sobre o salmo acróstico e a oração de Davi. Vamos revelar também o desejo e o reconhecimento do salmista e vamos conhecer os caminhos do Senhor e vamos assim também para a conclusão. Então, onde você estiver, aperte o cinto e vamos dar início a esta aula preciosa. Nós vamos falar sobre o Salmo de número 25, pastor Marcos Santana, que é um pedido, não só um pedido de socorro, um pedido de intervenção de Deus, mas existe uma profundidade nisso, que é a súplica por um caminho certo, uma vereda em que Deus pode direcionar a vida de quem precisa. Pastor Marcos Santana, vamos dar início. Amém. É interessante que esse salmo é um verdadeiro chamado ao amadurecimento espiritual. É um verdadeiro chamado ao crescimento. Eu estava estudando esse salmo e lembrei de dois textos da palavra de Deus. Um é Ezequiel 47. E ali o profeta, ele é conduzido a águas mais profundas. Esse salmo é como se fosse um chamado para que cada discípulo de Cristo deixe-se ser conduzido a águas profundas. O outro texto é Lucas, capítulo 5, versículo 4. Quando Jesus chega até a praia e ele vai para o barco de Pedro e ele então diz para Pedro para que fosse para águas mais profundas. O texto vai dizer, faze-te ao mar alto. Justamente esse chamado, esse desafio, foi logo depois que ele encerrou o seu ensino. Então ele entra no barco e diz, faze-te ao mar alto. Então que a lição de hoje seja um chamado, um envio a águas mais profundas. E pastor Paulo, pastor Prates, eu acho interessante destacarmos 3 expressões da nossa verdade aplicada. A nossa verdade aplicada, para crescer espiritualmente, é preciso aprofundar nosso relacionamento com Deus e conhecer os seus caminhos. Então, guarde essas 3 expressões: crescimento, relacionamento e conhecimento. E eu acho também importante nessa lição a gente procurar estudar a lição, ler esses versos, essa oração, esse anseio do salmista, à luz do contexto do salmista. Notem, ele estava vivenciando uma situação de pressão, aflição, inimigos. Ele estava precisando de perdão, mas mesmo assim, ele não deixa de buscar do Senhor orientação e direção. Eu acho isso muito relevante. Ele não se deixa ser afogado pela adversidade, pelo perigo, pelo medo, pela culpa. Mas ele reconhece a importância de buscar conhecer os caminhos do Senhor, mesmo nesse contexto. E aí, resumindo esse Salmo 25, eu posso destacar aqui 4 palavras: conhece, confia, ora e espera. Porque
o salmista conhece a Deus, ele confia. E porque ele confia, ele ora e ele espera. Que essa seja a experiência de cada um de nós também ao estudarmos este salmo. E já na introdução, quer dizer, já estávamos na introdução, mas é que a introdução, e eu convido a todos para lermos juntos essa última parte. Antes, deixa eu só dar uma indicação às pessoas que nos assistem. Você pode ter a revista em suas mãos agora, onde você estiver. Através do nosso aplicativo, Betel Editora, você pode exatamente baixar o seu aplicativo em qualquer plataforma. Se for dos smartphones ou dos tablets que tem o sistema Android, você pode encontrar-nos também tanto na Google Play quanto na Play Store. Você pode também nos encontrar através do sistema iOS, para você que tem um celular da Apple ou um tablet da Apple. Você pode agora encontrar na loja da Apple, a App Store, e baixar ali como Betel Editora. Você pode adquirir as revistas como um e-book e você pode carregar, levá-las onde você estiver. É só mesmo para que você não perca todo o conteúdo. É a Editora Betel que tem edificado a casa de Deus. Pastor Marcos Santana, agora sim, com estas revistas em mãos, nós podemos começarmos e darmos a introdução. A última parte do texto da introdução diz assim: desejo de alguém que quer conhecer mais ainda os caminhos do Senhor e viver de acordo com os padrões de Deus. Então, eu destacaria aqui: conhecer para viver. Tem um versículo que, se for possível, pastor Prati, puder nos ajudar fazendo essa leitura, de João, capítulo 7, versículo 17, que eu acho que tem tudo a ver com essas duas expressões: conhecer para viver. Diz a palavra de Deus assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Pastor Prati, eu acho interessante porque são palavras de Jesus Cristo e ele vai dar essa ênfase: se alguém quiser, conhecerá. Então, é importante ter disposição para cumprir, disposição para fazer, para nós sermos conhecedores dos caminhos do Senhor. Nós podemos já iniciar o tópico 1, pastor Paulo? Podemos. O ponto de partida desta lição compreende conhecer os caminhos de Deus, deve ser o nosso anseio. Então, aquilo que o pastor Marcos Santana disse, nós enfatizamos mais uma vez a você e destacamos esta fala dizendo o quanto é necessário conhecermos e ansiarmos os caminhos do Senhor. Se nós fizermos isso, nós nos tornaremos cada vez mais abençoados e não importa qual seja a área da nossa vida. Conhecer os caminhos de Deus é determinar que de fato teremos uma vida produtiva, mesmo diante de crises e aflições, porque tudo se torna um aprendizado perante Deus. Vamos então ao primeiro tópico, que nos trata sobre um salmo acróstico e a oração de Davi. Nós já vimos em outras lições a terminologia acróstico. Você pode conferir isso também no nosso canal da Editora Betel. O que é acróstico? Nós vamos ter, obviamente, uma rápida explanação, porque nós já definimos isso nas aulas anteriores, mas vamos definir que ele é um salmo acróstico e também vamos observar qual é a oração de Davi. Inclusive, a título de informação, alguns comentaristas também classificam esse salmo utilizando essa expressão, acróstico ou alfabético, pelo fato de no hebraico,
cada verso do Salmo iniciar por uma letra diferente do hebraico. Isso é um recurso didático. Então, a classificação do Salmo que nós vamos estudar hoje é um Salmo acróstico ou alfabético. Naquela divisão do livro de Salmos em 5 livros correspondendo ao Pentateuco, ele está no livro 1 e, em termos de assunto, pode ser classificado como um salmo de oração, onde a gente encontra pedidos de livramento, de perdão, de orientação, ou um salmo devocional, né? Podemos partir para o tópico 1.1? Por favor, o senhor é o professor. A oração de Davi. Eu acho interessante a leitura desse primeiro parágrafo do tópico 1.1. Interessante observarmos que o Salmo registra a oração intercalada com meditação. Então, nesse tópico, eu desejo destacar essas duas expressões, oração e meditação. À medida que o salmista ora, ele medita, ele reflete. Spurgeon, no seu comentário, ele classificou esses versos de meditação, né? Inicia com oração, depois versos 8, 9 e 10 é uma meditação, depois oração, depois versos 12 a 15 também uma reflexão, uma meditação do salmista. E aí eu tive a curiosidade de observar quais foram as áreas de meditação do salmista enquanto ele estava orando. Então, por exemplo, versos 8, 9 e 10, ali a gente encontra o foco do salmista em relação a caráter de Deus e caminhos do Senhor. Já os versos 12 a 15, o foco da meditação do salmista foi relacionamento, esperança e confiança. Então, o finalzinho do tópico 1.1, eu acho interessante nós observarmos esse texto da lição. O nosso relacionamento com Deus não pode ser, portanto, superficial. Precisamos habitar no seu esconderijo, não sermos meros visitantes. Em nossas orações, permaneçamos atentos para o que Deus tem a nos falar. Por isso que eu estava dizendo no início que é um verdadeiro chamado ao amadurecimento. É muito importante essa conexão, oração e meditação. Isso nos traz exatamente uma ação pela qual deve todo cristão ter na sua vida diária. Seria, na verdade, aquilo que sempre nós dizemos sobre a importância do devocional. O Salmo, de fato, é um guia devocional que é a direção de toda esta revista, e nós aprendemos que diante das crises e das adversidades que são superadas por cada um de nós tiramos lição, nos aproximamos mais de Deus, nos encontramos mais com Deus e temos a possibilidade de encontrar a revelação de Deus para cada propósito de crise e dificuldades que passamos nas nossas vidas. Para mim, eu acredito que já está suficiente entender a condição acróstica, mas também a principal, que é a oração de Davi. Vamos então entender o ponto 1.2, que nos fala sobre não me deixes confundido. E aqui é um atributo, porque Davi está pedindo ao Senhor para não deixá-lo envergonhado. Isso daí tem muito a ver com o nosso cotidiano também. É interessante, eu inicio pelo texto da lição. Lá no meio do texto e no final vai dizer assim: ao fazermos a vontade de Deus, podemos atrair diversas oposições, até mesmo dos nossos familiares. Depois vai dizer: traições, perseguições, incompreensões também estão presentes na caminhada daqueles que
piamente querem viver em Cristo Jesus. Porém, a recomendação de Paulo para Timóteo é aplicável para nós. Tu, porém, permanece. E aí eu convido a todos para meditarmos nesses 2 versos do Salmo 25, versos 2 e 3. Notem que o salmista, ele diz, eu confio em ti. Senhor, eu confio em ti. Não me deixes confundido. O 2 diz, o 3, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Eu estava lendo, estudando, é interessante essas outras ideias dessa expressão. Não me deixes confundido, ou não me deixes envergonhado. Agora notem essas outras ideias. É como se Davi estivesse pedindo a Deus, não me deixes agir de maneira vergonhosa. Não me deixes agir de maneira insensata. É interessante a gente estar atento a isso, porque ele vai dizer que ele confia e ele espera. Então nós podemos destacar essas 3 expressões: confiar, esperar, obedecer, porque ele vai dizer aqui, confundidos serão os que transgridem sem causa. Então a relevância para não ficar confundido, para não agir de forma vergonhosa, é obediência e crer. Confiar, esperar, obedecer e crer. E aí sugiro que cada um atente que essa mesma expressão, eu confio em ti, também está presente no verso 20. Guarda a minha alma, eu confio em ti. Essa mesma expressão, esperar, está presente no verso 21. Guardem-me a sinceridade e a retidão, porque eu espero em ti. Desejo aqui destacar essa expressão esperar, porque teve um comentarista que ele escreveu uma frase muito interessante sobre essa expressão. Aceitar o tempo e a sabedoria de Deus. Bonito isso, né? Amplia o nosso entendimento sobre esperar. Aceitar o tempo e a sabedoria de Deus. Pastor Prates, é possível a gente ler Isaías, capítulo 30, versículos 15 ao 18? Notemos nesse texto essa importância de esperar no sentido de aceitar o tempo e a sabedoria de Deus. Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel: em vos converterdes e em repousardes, estaria a vossa salvação, no sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. Mas dizeis, não, antes sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Por isso os vossos perseguidores serão ligeiros. 1000 homens fugirão ao grito de um, e ao grito de 5 todos vós fugireis, até que sejais deixados como o mastro no cume do monte e como a bandeira no outeiro. Esse texto a gente vê a relevância de esperar e confiar no Senhor. O povo de Israel não estava aceitando o tempo de Deus e a sabedoria de Deus. Que nós possamos ficar com a mesma exortação de Paulo a Timóteo. Em momentos de tensão, em momentos de adversidade, tu, porém, permanece. Glória que assim seja. Davi faz também uma petição a Deus, e isso é revelado propriamente no Salmo de número 25, quando ele diz, perdoa também os meus pecados. A gente sabe que a transgressão contra Deus e suas leis pode levar a um sentimento de culpa
Mas não só isso, mas também há uma sentença de Deus sobre as gerações. Isso ele viveu conforme a consequência de suas ações dentro de sua casa. Esse pecado em que ele pede para não se lembrar dos pecados da sua mocidade, isso para aqueles que se arrependem, Deus de fato atende à sua petição e pode proporcionar essa felicidade e essa proteção a Davi após essa oração. Eu iniciaria destacando o texto da nossa lição. Davi, baseando-se nas misericórdias e benignidades do Senhor, suplica seu perdão. Interessante notarmos os pedidos. Lembra-te, não te lembres. Esse comentarista, ele escreveu que se trata de agir de acordo com. Verdadeiramente carecemos que Deus nos trate com graça e misericórdia. Eu quero destacar aqui esses versos do Salmo 25, versos 6, 7 e 8, versos 11 e 18. Agora notemos que o verso 6, que antes dele pedir perdão, note o que o salmista diz. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Notar que a base do salmista para pedir perdão não é a sua justiça própria, não são os seus méritos, a base do salmista não são os seus próprios feitos, a base do salmista é a graça de Deus. Eu acho isso relevante. E aí o verso 7 ele vai dizer, não te lembres, e depois vai dizer, lembre-se, né? Ou seja, não te lembres, ou seja, não me trate de acordo com os meus pecados. Essa seria a expressão em relação a não te lembres. E eu acho interessante, pastores, a gente focar o seguinte, não lembrar é diferente de deixar passar. Não lembrar é diferente de o tempo resolve. Quando se trata de pecado, a gente não é aceito por Deus porque Deus deixou passar. Quando se trata de pecado, a gente não está livre do pecado porque o tempo já se passou tanto que o tempo se encarregou de resolver esse problema. Se o tempo resolvesse, Deus seria desnecessário. Deus perdoa, Deus nos livra, Deus nos purifica por causa da sua graça. É o Salmo 23 que nós estudamos na aula passada, verso 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então, não te lembres, é importante a gente entender essa expressão. E depois o salmista vai dizer lá, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. Quer ver um outro texto que nos ajuda a pensar sobre o lembrar-se de Deus? Por favor, pastor Prati, o Salmo 8, verso 4. Olha que interessante. Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Eu acho importante a gente pensar aqui nessas duas expressões, lembrar e visitar, que é o verso 4 do Salmo 8. Isso. Ou seja, são duas expressões que ressaltam a graça de Deus. O lembrar de Deus transmite a ideia de movimento gracioso em direção à pessoa da sua memória. Por favor, pastor Prati, Isaías, capítulo 49, versículo 15. Diz a palavra de Deus, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre?
mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Agora, pastor Prates, o Salmo 103, verso 14. É mais um texto que nos ajuda a meditar sobre o lembrar de Deus. Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Amém. Amém. Eu deixo como sugestão para os nossos irmãos que estão conosco, medite também em Gênesis, capítulo 8, versículo 1. Lá está escrito assim: Deus se lembrou de Noé. Faça essa conexão dessa expressão com esse movimento gracioso. Notem, Deus se lembrou de Noé. Aí a Bíblia diz assim: enviou um vento. E a Bíblia diz: aquietaram-se as águas. É o movimento gracioso de Deus. E visitar, né? Ou seja, prestar atenção, cuidar da pessoa. Isto é um fator definitivo para que o ser humano possa ser abençoado, que é a graça de Deus. A graça de Deus é quem tem a capacidade de trazer você, que transgrediu contra Deus, que pecou contra Deus, a um estado em que você possa ser beneficiado sempre por Deus através de sua graça. Nós vamos aqui destacar que nós ensinamos que... Olha, pastor Paulo, eu acho que os irmãos aí vão concordar comigo, depois de uma explicação tão profunda do pastor Marcos Santana, a gente aprendeu aqui nesse primeiro tópico que o Salmo 25 é um acróstico e que Davi, em sua oração, ele pede a Deus duas coisas: que não o deixe envergonhado e que não lembre dos pecados de sua mocidade. Olha que simples quando a pessoa explica direito, né? Que bom. Deus abençoe. Vamos agora para o segundo tópico, que vai tratar sobre o desejo e o reconhecimento do salmista. E é isso que vamos tratar. E aí nós podemos iniciar lendo o texto da nossa lição imediatamente antes do tópico 2.1. Davi sabia da fragilidade e limitação em discernir o que é bom ou mal. Portanto, coloca-se na dependência de Deus. Note que a oração verbalizada quer conhecer os caminhos, as direções. Uma importante lição para nós, em termos de tanta supervalorização de conquistas pessoais e materiais, que a presente lição nos desperte, para valorizarmos e priorizarmos conhecer os caminhos do Senhor, ou seja, vontade, direção, propósito, plano, orando, meditando na palavra de Deus e andando em espírito. Podemos passar para o 2.1? Por favor, vamos tratar sobre a vontade de ser guiado pelo Senhor. E é interessante notar que esse desejo do salmista de conhecer os caminhos do Senhor, a vontade, os planos, o propósito, é num contexto em que ele está precisando de livramento e perdão. Por que eu acho interessante destacar isso? Porque muitas das vezes, nesses anos de pastoreio, eu já me defrontei com muitos irmãos que colocavam a culpa nas adversidades, nas circunstâncias contrárias, na luta, na perseguição, para não terem crescido na fé, na palavra de Deus, não estarem firmes. Então, esse salmo é uma verdadeira lição para nós. Nesse contexto, Davi ele vai expressar a vontade de ser guiado pelo Senhor. Notemos o verso 5 desse salmo. Guia-me na tua verdade, guia-me. No hebraico, essa expressão admite várias ideias. Uma delas é conduzir na direção correta ou pelo caminho adequado. E aí a gente pode voltar para o Salmo 23, verso 3.
refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Olha o desejo do salmista, a cena que a gente pode imaginar é assim, está tudo dando errado, ou então perseguição, medo, mas em meio a esse conflito e a essa agitação, ele precisa ser guiado pelo Senhor. Pastor Prati, é possível lermos Êxodo, capítulo 13, versículos 17 e 18? E aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, pelo Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Estamos nós dispostos a sermos verdadeiramente guiados pelo Senhor? Porque nem sempre será pelo caminho mais perto. E aí, eu acho bonito porque o salmista vai dizer assim, guia-me na tua verdade. Uma outra versão também pode ser assim, guia-me em fidelidade a ti. O salmista queria, no momento de pressão, inimigos e adversidade, ele pede a Deus. É como se ele estivesse dizendo assim, Senhor, me ajude, me guie, me dirija de tal maneira que eu permaneça fiel a ti. Amém. Bonito, né? Interessante. Não só isso, mas ele deseja, o desejo do salmista é ter intimidade com Deus. Esse desejo do salmista de ter intimidade com Deus é o que fez ele estar mais próximo do Senhor e não só isso, perceber claramente aqui neste texto, onde nós podemos ler, que ele anseia estar nos pés de Deus. Eu vejo isso muito vivo em Davi, e Davi, por isso que creio eu que Deus o considerou um homem segundo o seu coração, por conta da forma que Davi se derramava e desejava Deus. Isso é muito latente em Davi. Ele registra que Deus proporciona um relacionamento mais íntimo com os que reverenciam e lhes ensina. Esse desejo que nós vamos tratar agora tem algo precioso também. E é interessante, pastor Paulo, que o verso 14, que é como começa esse tópico, o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Note que Davi, como diz o texto da nossa lição, ele queria ter profunda intimidade com Deus. O texto da nossa lição ainda vai dizer, o homem natural não pode conhecer as coisas do Espírito. E também vai dizer o nosso texto, infelizmente, nem todos os cristãos têm esse desejo de aprofundar, de amadurecer, de crescer, e aí permanecem como crianças, no sentido de não experimentar crescimento. Agora, note que bonito essa ideia do texto, segredo do Senhor é para os que o temem. A ideia é uma conversa confidencial e de relacionamento íntimo. Olha, é como se o salmista estivesse dizendo, Senhor, eu quero ter contigo uma conversa confidencial e um relacionamento íntimo. Alguém pode perguntar assim, mas pastor, é possível hoje a gente também ter isso, desfrutar disso? Olha, pastor Prates, é possível ler João, capítulo 15, versículos 14 e 15. Perfeitamente. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos,
Porque os servos não sabem o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Ou seja, é possível desfrutarmos dessa intimidade, desse relacionamento íntimo. Agora, assim, a título de fechar aqui a minha participação em relação ao tópico 2.2, é muito importante a gente notar que o verso 14 diz: o segredo é para os que o temem e ele lhes fará saber o seu conserto, ou seja, sobre a sua aliança. Então, eu sugiro nós pensarmos e refletirmos nessas três expressões: intimidade, temor, aliança. A Nova Tradução na linguagem de hoje traduz esse verso 14 assim: o Senhor Deus é amigo daqueles que o temem. Ele lhes ensina as condições da aliança que fez com eles. Então, atenção, intimidade com Deus não significa irreverência. Intimidade com Deus não significa que Deus é igual a gente. Intimidade com Deus não dispensa temor, reverência e nos submetermos às condições que Ele estabeleceu para termos aliança com Ele. Amém. Um outro reconhecimento de Davi no Salmo de número 25 está propriamente no verso de número 5, que trata sobre a salvação. Ele reconhecendo Cristo, na verdade, reconhecendo Deus como Salvador e dizendo que Ele era o Deus da minha salvação. Tu és o Deus da minha salvação. É um outro reconhecimento na oração de Davi, posto aqui para todos nós, que trata sobre o reconhecimento que Deus é o seu Salvador. 2.3. E o último parágrafo do tópico 2.3 diz: a salvação aqui é entendida como livramento, ou seja, sair de uma situação de risco, o que é confirmado pela expressão do verso 15, pois ele tirará os meus pés da rede. Agora notemos que o verso 5 ele diz assim: pois tu és o Deus da minha salvação, por ti estou esperando todo o dia. Então ele pede e ele espera. É o que faltou ao povo de Israel lá naquele texto que o pastor Prates leu, de Isaías capítulo 30. Então, essa espera, ela envolve aqui um outro aspecto. Lá no tópico 1.2, nós vimos que a espera, ela envolvia a questão da orientação. Já aqui, a espera, ela envolve foco. O salmista diz: tu és a minha salvação, eu estou esperando. Ou seja, o salmista manteve o foco em Deus, mesmo no momento de perigo, mesmo no momento de turbulência. E aí eu deixo para a vossa meditação, segundo o livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Josafá estava no momento de perigo, Josafá estava no momento de adversidade, Josafá estava no momento de medo. A Bíblia diz que ele vai orar ao Senhor e na oração ele diz assim: nós não temos força, a gente não sabe o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Ou seja, ele manteve o foco enquanto esperava. Foco na lição, foco na palavra. Por tratar em foco na lição, vamos dizer o que nós aprendemos e o que ensinamos também. Pois é, o pastor Marcos Santana nos ensinou e nós aprendemos que o salmista Davi, ele tinha assim um desejo tremendo, né, de ser guiado por Deus, e ele também tinha um desejo de ter intimidade com Deus. E para isto, ele reconhecia que Deus era o seu Salvador e o seu Senhor. Não tem como a gente chamar ele de Senhor se a gente de fato não obedecê-lo e não reconhecê-lo, né, pastor Marcos? Esse é o resumo do que nós aprendemos no tópico 2.
Antes de irmos para o tópico 3, eu gostaria aqui de ir ao nosso quadro Pergunte ao Professor e propriamente vamos ver quem vai fazer a pergunta e de onde você é. Professor, por que no Salmo 25, verso 11, o salmista pede perdão a Deus fazendo menção ao amor do teu nome? Obrigada. Pastor Marcos Santana, essa pergunta é com o senhor. Amém. O verso 11 vai dizer: por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Um comentarista, ele traduziu esse texto, ele comentou esse texto, falando o seguinte: por que o salmista faz menção ao nome? Porque é característica dele, ou seja, de Deus, fazer isso. Porque nome na Bíblia, principalmente quando se refere a Deus, é a totalidade do caráter revelado de Deus. Então faz parte do caráter de Deus, faz parte, é característico dele perdoar, ser misericordioso, ser compassivo. Excelente! Se você deseja também enviar a sua pergunta, observe aqui na tela a condição de você nos enviar. Você pode gravar um vídeo rápido de até no máximo 30 segundos, aonde você pode deixar aqui e breve nós vamos responder sempre na próxima aula, se assim a sua pergunta for selecionada e também suprir a pergunta da revista, pertinente à lição. Vamos agora para o tópico de número 3, que vamos tratar sobre conhecendo os caminhos do Senhor. Este tópico refere-se justamente, pastor Marcos Santana, ao norte que nós precisamos, enquanto cristãos, de buscarmos de Deus aquilo que Ele tem a nos oferecer. Quais caminhos que nós vamos conhecer do Senhor? E é interessante, pastor Paulo, pastor Prates, que é buscar conhecer, lembrando desse contexto, mesmo que o contexto seja de adversidade, de pressão, de luta, de dificuldade. A nossa lição, do texto da lição, vai dizer: Cristo tem sido colocado na condição de garçom por muitos que se dizem servos do Senhor. A consequência é a imaturidade espiritual, pessoas sem raiz, sem identidade cristã. Logo, é fundamental conhecer os caminhos do Senhor. E a nossa lição vai focar 3 características. O primeiro vai falar sobre o caminho da obediência. E que caminho esse fácil de ser trilhado, viu? O texto da lição diz: Deus quer que o homem ande pelo caminho da obediência. É possível, pastor Prates, nós lermos o livro do profeta Jeremias, capítulo 7, versículo 23? Perfeitamente. Diz a palavra do Senhor: mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Amém. Nós vemos nesse texto, eu sugiro que leiam todo o capítulo 7 de Jeremias, porque a nossa lição vai destacar: o povo sacrificava animais, mas o coração não era convertido. Trazendo para os dias de hoje, né? Há muitos simpatizantes do Evangelho, frequentadores de culto, mas o coração não é convertido. Nós não vamos ler esse texto por conta do tempo, mas eu deixo como uma reflexão, uma leitura posterior, quem puder fazer. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, versículos 31 e 32. Notem as expressões que a gente encontra nesses versículos, como o povo gostava de ouvir Ezequiel, o povo tinha prazer de estar diante de Ezequiel, mas a palavra de Deus na boca de Ezequiel, proclamada, anunciada, não entrava no coração e eles não colocavam em prática. O subsídio do tópico 3.1 vai dizer assim:
fazer a vontade do Pai é mais do que conhecer, dizer, se aproximar, ouvir, gostar e concordar. O discípulo de Cristo deve buscar conhecer para fazer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Agora tem um caminho que nós vamos conhecer no 3.2 que trata-nos sobre o caminho da graça. Que caminho precioso é este? Com frequência, como diz o nosso texto, o salmista menciona aspectos da graça de Deus. E aí vale a pena depois nós estarmos fazendo essa leitura no nosso devocional, né, desses versos do Salmo 25 que foca a graça de Deus. O caminho do Senhor é o caminho da graça. Todos os caminhos do Senhor são amor. Notemos, lembremos-nos que o primeiro movimento é de Deus. A iniciativa no relacionamento com o ser humano é sempre de Deus. Por isso é graça, né? Alguém disse uma coisa muito interessante. Eu não preciso fazer nada mais para Deus me amar mais do que Ele me ama. Deus prova o seu amor por nós, tendo Cristo morrido, sendo nós ainda pecadores. Então é importante que a gente também trilhe o caminho da graça quando a gente está lidando com o próximo, porque foi por aí que Deus lidou conosco. Agora, eu só acho importante aproveitar e estarmos atentos a isso, porque a gente não pode confundir agir com graça em tolerar o pecado. A gente não pode confundir agir com graça com libertinagem. A gente não pode confundir agir com graça com não há necessidade de arrependimento. Então, para ampliar essa reflexão, leiam depois a Epístola de Judas, versos 20 a 23. E guardem essas expressões, destaquem essas expressões na leitura que farão. Edificando-vos, orando, conservai-vos. Então notem, primeiro são atitudes em relação à pessoa. Aí depois vai dizer, tende piedade, salvai, arrebatai, misericórdia. São atitudes em relação ao outro. Aí depois o texto vai dizer, com temor e com grande cuidado ao se colocarem ao lado da pessoa que quer ser, que estamos procurando ajudar, para não nos contaminarmos com as práticas pecaminosas daquela pessoa. Esse é o caminho da graça. É revelado na lição o último caminho, que é o caminho da perfeição. O salmista faz menção da sinceridade e da retidão de Deus para com também a criatura, do Criador com a criatura, da honestidade, da sinceridade, mas isso é muito mais profundo, esse sentimento destacado no caminho de perfeição e essa retidão que o Senhor Deus tem a apresentar a todos nós. Pastor Marcos, já é o último assunto e também o último caminho a ser estudado. Eu acho bonito o pedido do salmista no verso 21. Guardem-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Notemos, nós já vimos a expressão esperar nos outros tópicos em relação à orientação, a manter o foco. Agora, esperar está relacionado à questão de caráter. O texto da nossa lição diz assim, o salmista faz menção da sinceridade e retidão, ou honestidade e sinceridade. Evidente que se trata de um tremendo desafio, considerando que vivemos num contexto marcado pelo engano, hipocrisia, corrupção e desonestidade. Facilmente a gente encontra pessoas que justificam seus deslizes morais e de caráter
justificam com as circunstâncias que estão enfrentando. Olha que lição que o salmista nos passa. Ele estava enfrentando adversidades, perseguição, correndo risco, mas ele disse assim: Senhor, eu quero esperar em Ti, mas eu quero esperar em sinceridade. Eu quero esperar mantendo retidão, mantendo sinceridade, irrepreensibilidade, eu quero esperar em Ti. Portanto, olha que interessante essas três expressões. Enquanto a gente espera, a gente busca orientação, a gente mantém o foco e a gente mantém o caráter cristão. Alguém disse uma coisa muito interessante, pastores. Quando o salmista disse isso, é como se ele estivesse dizendo assim: não são os meus inimigos que vão ditar as regras da minha conduta. Contextualizando para o nosso tempo, não são as circunstâncias contrárias, as adversidades, que determinam como eu vou reagir, como eu vou agir, mas as virtudes produzidas pelo Espírito Santo no meu caráter. Que assim seja. Amém. Glória a Deus. Nós aqui, da Editora Betel, nos sentimos muito satisfeitos por entrarmos dentro da sua casa com todo o carinho e o respeito que você tem tido por nós. Nós aprendemos nesta lição algo muito importante, mas especialmente nesse tópico, qual foi? Fechando, pastor Paulo, esse tópico 3, nós aprendemos que é fundamental para todos nós, cristãos, conhecermos os caminhos do Senhor. Obediência, graça e perfeição. Diante dos perigos da sociedade, deste mundo tão vil quanto nós vivemos, na caminhada cristã, nada deve nos impedir de termos um relacionamento ao ponto de fazermos continuamente crescermos no Senhor Jesus. E por isso, acerca de todos esses caminhos que nós buscamos viver para com Deus, e Deus busca que nós estejamos neles, nós aqui trouxemos a você esta lição preciosa e que você e sua família possam alcançar de Deus este caminho precioso. Nós estudaremos na próxima lição, a lição de número 5, celebrando a segurança do povo de Deus. Por isso, prepare-se durante toda a semana, estude e você sem dúvida será muito impactado por aquilo que Deus há de fazer através desta lição tratando do livro de Salmos. Alguma consideração final? Amém. Então já se despeça deste lindo povo. Glória a Deus por essa oportunidade e que nós possamos aproveitar a oportunidade para atendermos esse chamado de Deus ao crescimento, amadurecimento, aprofundamento espiritual. Deus abençoe o nosso professor, pastor Marcos Santana. Pastor Manuel Luiz Prats, suas considerações finais. Um aprendizado maravilhoso hoje, né? Deus abençoe, muito obrigado por estar conosco. Querendo Deus, na próxima semana que estaremos para o Salmo 46, um salmo que eu sou apaixonado demais, celebrando a segurança do povo de Deus, né? Muito obrigado, aplique essa palavra no seu coração, seja abençoado por esta aula tão preciosa que foi a aula de hoje. Que Deus te abençoe em nome da Editora Betel, dos nossos diretores e de toda a equipe de produção e equipe que tem trabalhado nos bastidores para que todo este conteúdo chegue aí até você. Eu quero agradecer muitíssimo e desejar a você uma excelente semana. Que a boa mão de Deus sustente a tua casa, o teu lar e possa fazer você trilhar caminhos retos. Vamos orar ao Senhor Deus e onde você estiver, por favor, se puder, curve a sua cabeça, vamos entregar ao Senhor Deus as nossas vidas e fazer cumprir o motivo desta oração, nessa lição, que é que o Senhor desperte em nós os caminhos que Ele tem preparado para todos nós. Senhor, nesse instante nós abençoamos este lar, esta família, este ser humano, Senhor, que com sinceridade e com devoção, Senhor, em seu coração, pede, Senhor, neste instante que os teus caminhos sejam revelados a este pai, a esta mãe, a esta casa,
a estes filhos, meu Pai, que precisam muitíssimo que o Senhor apresente um caminho de mudança e transformação. Nós oramos, pedimos e desde já te agradecemos por tudo, Senhor. Permaneça conosco e que a tua boa mão nos leve e conduza até o lugar do nosso destino e descanso em ti, meu Pai. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Editora Betel, edificando a casa de Deus.